Existem muitos filmes de terror clássicos da história do cinema que receberam remake. Só que aí a gente se pergunta, mas pra que Hollywood quer fazer isso? E é aí que algo inusitado acontece, porque esses filmes acabam sendo ou melhores que os seus originais ou tão bons quanto os seus originais. E é isso que nós iremos falar aqui nesse vídeo de hoje. 5 melhores filmes de terror que são remakes, que são ou melhores que os seus originais ou tão bons quanto. Se você está gostando desse nosso especial de Halloween sobre terror e suspense, eu vou te pedir para que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para sempre que eu postar um vídeo novo, você receber sempre em primeira mão. Agora vamos lá, depois da vinheta nós falamos sobre 5 remakes melhores ou tão bons quanto os seus originais. E começamos a nossa lista com O Massacre da Serra Elétrica, de 2003, que é o remake do clássico de 1974. Esse que é um filme estadunidense de terror e suspense, terror slasher, né? E por Marcus Nispel e estrelado por Jessica Biel. Como eu falei aqui inicialmente, esse é o remake do clássico de Tobe Hooper e Ken Hansen de 1974, que ele vai nos apresentar aqui a história de um grupo de jovens que são perseguidos e mortos por uma família de canibais liderados por um homem deformado com uma serra elétrica. É muito interessante o trabalho do Marcus Nispel aqui, trazendo primeiro uma cinematografia muito mais escura e muito mais com cores mais pouco pastéis, né? Porque a gente percebe que o filme até não possui muitas cores, assim, cores realmente saturadas e tal. Ele traz dessaturação muito nesse filme aqui, contornando e indo contra a grande maioria dos filmes de terror ao utilizar uma cinematografia com cores mais saturadas. E é muito interessante. Uma outra coisa é como cada elemento desse filme encaixa perfeitamente na problemática. Gosto muito das interpretações das vítimas, né? A Jessica Biel, que faz aqui uma personagem até agradável, né? Aí você tem todos os estereótipos que você possa imaginar. Você vai ter alguns momentos inesquecíveis, como por exemplo uma morte ali na van deles e tal. Tem ali toda aquela investigação da polícia no início do filme e tal, né? Quando eu vi pela primeira vez, eu achei que seria uma continuação do original de 1974, mas não, esse é um remake. E é um remake daqueles para você se deliciar com sustos, você se deliciar com cenas agoniantes e com um dos melhores remakes da história do cinema. A Morte do Demônio, de 2013, que é o remake do clássico lá de Sam Raimi, de 1981, né? Esse que é um filme dirigido por Fede Alvarez e escrito por Rodo Sayagis, que eles também dirigiram e escreveram outros grandes filmes do terror, né? O filme aqui vai acompanhar Mia, né? Interpretada aqui
por Jane Levi, que é uma moça que ela é viciada em drogas, e os seus amigos e o seu irmão decidem ir a uma cabana isolada, e lá um deles encontra o livro da morte, que é o livro de Evil Dead, e eles libertam os demônios. E esse é um dos meus filmes favoritos de terror, porque ele acaba sendo um filme que respeita os três filmes, né, de Evil Dead da década de 80/90, mas ao mesmo que oferece ao telespectador algo a mais. Uma das coisas que eu mais prezo por esse filme e por todos os filmes de terror é que eles voltam dos efeitos práticos, porque já foi provado muitas e muitas vezes que dá sim pra gente fazer efeito prático maneiro, que nem fazia antigamente. Não que eu seja contra o CGI, não é isso, mas eu acho que o CGI, você vê como era feito antigamente, os efeitos práticos, né? A era do ouro dos efeitos práticos, você percebe que o CGI não combina muito bem. A não ser alguns filmes de terror que precisam de fato do CGI. Mas eu gosto muito desse filme, principalmente pela história, pela direção, pela montagem, que a cada edição coloca cenas que contribuem e que fazem sentido na problemática. Gosto muito da interpretação da personagem protagonista, que é a Mia, né, interpretada aqui por Jane Levi. Gosto dos outros atores, cada personagem tem o seu arquétipo de personagem e que faz sentido para essa produção. É um ótimo filme de terror. Tem cenas muito agoniantes, como por exemplo aquela cena final que ela pega a motosserra, fazendo uma certa alusão, uma certa referência ao Ash, lá interpretado pelo Bruce Campbell. Então assim, chega a ser uma produção muito interessante, divertida, nostálgica, trazendo coisas que a gente sentia muita falta. Então é um dos melhores remakes de filmes clássicos de terror de todos os tempos. Bom, vamos falar aqui sobre Halloween de 2018, o primeiro filme da trilogia idealizada por David Gordon Green, que recentemente dirigiu A Coisa Podre, que é O Exorcista, O Devoto, e que ele finalizou a franquia Halloween em 2022. Mas eu gosto muito desse filme aqui porque, ao mesmo que, assim como os outros filmes dessa lista, oferecem muita nostalgia. Basicamente, a história nós vamos acompanhar a Jamie Lee Curtis depois dos 40 anos esperando o Michael Myers. Ela está aí lutando, fazendo tudo o que ela pode para não deixar que aquele mal volte à sua vida. E eu gosto muito desse filme aqui, principalmente pela direção do David Gordon Green. Apesar que ele não é um grande diretor de cinema, ele não sabe dirigir ótimos filmes de terror, mas aqui ele manda muito bem ao combinar elementos que fizeram sucesso na década de 70 e década de 80, ao mesmo que ele traz ali uma certa coisa nova aos filmes de terror, os filmes de terror mais contemporâneos. Eu só acho que é um pouco desnecessário quando ele toca muito nesse assunto high school, né, do cinema college, né, do cinema teen. Eu acho que isso fica muito a desejar. A gente viu isso, por exemplo, o que ele fez isso lá em Halloween Ends, mas aqui realmente tem cenas agoniantes, cenas em que o Michael Myers, ele escapa e vai atrás da Laurie Strode. Então aquela trilha sonora impactante do John Carpenter, que ele também juntou aqui para compor essa trilha sonora, que é uma das trilhas sonoras importantes da área do cinema, e também aquela cinematografia que o diretor ele vai nos propor. Então é um filme que ele faz muito jus ao seu nome. É um filme tão bom quanto o de 1978, e isso é muito impressionante, porque a franquia Halloween é uma das franquias mais desorganizadas da história do cinema, e ao mesmo ponto o diretor aqui ele acerta muito aqui. Claro que não é um filme perfeito, não é maravilhoso, mas ele tem ótimas cenas agoniantes de terror slasher. Então, para você que gosta de um bom terror slasher, de uma boa farofa slasher, esse é um filme realmente muito bom.
Bom, temos aqui Madrugada dos Mortos, que é o remake do clássico lá de George Romero, né, que é aquele filme lá de 1978, O Despertar dos Mortos, né? O filme aqui foi dirigido por um diretor que eu também não gosto, mas né, que é o Zack Snyder, e é estrelado por uma porrada de gente que eu não vou falar aqui, mas vou deixar aí na tela. O filme segue um grupo de sobreviventes de um apocalipse zumbis que se refugiam em um shopping center. Lá eles devem lutar para sobreviver aos zumbis que cercam, bem como a própria natureza humana. George A. Romero é o pai dos zumbis modernos que nos deixou, acho que em 2015, 2014 ou 2016, um grande cineasta. E o Zack Snyder pega todas as fórmulas do zumbi e ele traz aqui em seu filme. O George A. Romero, ele é conhecido por trazer certas críticas sobre o consumismo, capitalismo, e o Zack Snyder, ele propõe muito disso, né? Ele traz realmente cenas muito agoniantes na produção, ele traz realmente atuações que até são muito boas, inclusive oferecendo uma cinematografia mais contemplativa, com planos mais fechados, algumas boas movimentações de câmeras, trazendo também uma trilha sonora que impacta o telespectador, e tem também momentos inesquecíveis que marcaram também a história do cinema atual. Não acho, que eu vejo muita gente falando que esse filme é um dos melhores filmes de zumbis. Não, para mim esse filme tá em 20º aí, não acho ele perfeito, mas ele é um ótimo filme de zumbis e uma ótima prova que você pode criar um remake tão bom ou até melhor que o seu original. Não que eu esteja dizendo que esse filme aqui é melhor que o Despertar dos Mortos, ele é tão bom quanto. E por fim, mas não menos importante, temos aqui um filme de lobisomens, que é O Lobisomem, de 2010, que é uma produção, o remake do clássico homônimo de 1941. Esse que é um filme que ele foi dirigido por Joey Johnston, né, e estrelado aqui por Benicio del Toro, Anthony Hopkins e também por Emily Blunt. O filme segue a história de Lawrence Talbot, interpretado por Del Toro, um homem que retorna à América para a Inglaterra após o desaparecimento de seu irmão. Ao chegar, ele descobre que seu irmão foi morto por um lobisomem e que ele próprio pode estar amaldiçoado. Gosto muito desse filme e eu acho que esse filme, e até posso, né, sofrer um hate aqui nesse vídeo, mas eu acredito fortemente que esse é uma espécie de um lobisomem americano em Londres da década passada. Gosto muito dos takes que o diretor ele oferece ao telespectador, com aquela cinematografia mais escura, com ótimas cenas que marcaram o cinema, com uma belíssima interpretação do meu ator, de um dos meus atores favoritos, que é o Anthony Hopkins, que ele faz ali, parece que o pai do protagonista. Eu tenho uma certa dificuldade com a personagem da Emily Blunt, que é uma excelentíssima atriz, mas eu acho que ela, para esse papel, ela tá um pouco robótica demais, mas isso não atrapalha na produção. Tem ali alguns momentos inesquecíveis, como por exemplo, o primeiro ataque do lobisomem e aquela questão, né, profetas, que são aqueles personagens ali ligados à Igreja Católica, acreditando que aquilo ali era um mal que aconteceu diante das circunstâncias. Então, assim, é um filme que acaba sendo uma ótima diversão, um filme realmente assustador, é uma produção que brinca muito com as sutilezas e as artimanhas do terror atual e que como isso combina muito entre si. É uma produção que vale muito a pena ser assistida nos dias de hoje. Ela está disponível na Netflix, se eu não me engano, e se você já assistiu ou pretende reassistir, essa é a sua chance, porque é uma produção muito interessante, muito eficiente e muito eficaz no que ela se propõe a fazer.
Então é isso aí, pessoal, mais uma lista aí para vocês nessa época de Halloween. Se você ainda não assistiu esses filmes, eu recomendo fortemente, e me diga aqui quais outros remakes que são ou tão bons quanto ou melhores que os seus originais. Deixa aqui nos comentários e eu te vejo em um novo vídeo aqui no canal J Críticas. Valeu, até a próxima, e até a próxima J Críticas. Valeu